A paz do Senhor, missionária Deus Irene Oliveira. Hoje vamos estar lendo Lucas, capítulos 23 e 24. Jesus perante Pilatos. E levantando-se toda a multidão deles, levaram-no a Pilatos, e eles começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este indivíduo pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo um rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: És tu o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhes: Tu dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: Eu não acho culpa alguma nesse homem. E eles, ainda mais violentos, disseram: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, começando pela Galileia até esse lugar. Jesus perante Pilatos. Quando Pilatos ouviu falar da Galileia, ele perguntou se aquele homem era um galileu. E assim que soube que ele pertencia à jurisdição de Herodes, e enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque ele desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas dele e esperava ver algum milagre feito por ele. Então, o interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E os principais sacerdotes e os escribas estavam ali e acusavam com veemência. E Herodes, com os seus homens de guerra, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa deslumbrante e enviou-o novamente a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque antes tinham uma inimizade entre eles. Jesus condenado à morte. E Pilatos, chamando os principais sacerdotes e governantes do povo, disse-lhes: Trouxeram-me esse homem, mas como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o perante vós, não achei nesse homem nenhuma culpa naquilo que o acusam, mas nem Herodes, pois lhe enviei novamente por causa de vós, e nada digno de morte foi cometido por ele. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei, porque era-lhe necessário soltar-lhe um por ocasião da festa. E gritavam todos juntos, dizendo: Fora daqui com esse homem, e solta-nos Barrabás, que fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade e de um assassinato. Novamente, pois, Pilatos falou querendo soltar a Jesus, mas eles gritavam, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. E ele lhes disse pela terceira vez: Por quê? Que mal ele fez? Não achei nele culpa de morte. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei. E eles insistiram em alta voz, requerendo que ele pudesse ser crucificado. E as suas vozes e as dos principais sacerdotes prevaleceram. E Pilatos deu sentença que deveria ser como eles exigiam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma rebelião e assassinato, que era o que eles desejavam, mas entregou Jesus à vontade deles, a crucificação. E quando conduziam, eles pegaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz, para que ele pudesse carregá-la após Jesus. E seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres, que também pranteavam e lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que virão dias em que dirão: Abençoadas são as estéreis e os ventres que nunca geraram e os peitos que nunca amamentaram. Então eles começarão a dizer para os montes: Caiam sobre nós, e aos outeiros: Cubra-nos, pois se eles fazem essas coisas em uma árvore verde, o que se fará na seca? E havia também outros dois que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram uma sorte, e o povo ficou parado e olhando.
E também os governantes os ridicularizavam, dizendo: ele salvou aos outros, salve-se a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima dele em letras de grego e latim e hebraico: esse é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondendo repreendia-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condição, porque nós na verdade padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos, mas esse homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. A morte de Jesus. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E o sol se escureceu e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: certamente este era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara para observar, vendo as coisas que estavam feitas, retornaram batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. O sepultamento de Jesus. E eis que havia um homem de nome José, um conselheiro, e ele era bom e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos deles. Ele era de Arimateia, cidade dos judeus, e ele também esperava o reino de Deus. Esse homem foi a Pilatos e implorou pelo corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o em um pano de linho e o deitou em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e ia começar o Shabat. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, o seguiram também, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E elas, retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do Shabat repousaram conforme o mandamento. Lucas 24. A ressurreição de Jesus. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida. E elas, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhes disseram: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser glorificado ao terceiro dia, e ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras, e, tornando-se do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Essas eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram essas coisas aos apóstolos. E as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro, e abaixando-se, viu os panos de linho ali postos, e retirou-se, admirados consigo mesmo o que acontecera. A caminhada para Emaús. E eis que 2 deles,
foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam falando um com o outro sobre essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhes: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém? Não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E ele lhes disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, elas vieram dizendo que também havia tido uma visão de anjos que dizia estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isso mesmo, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração para crerdes em tudo que os profetas falaram, não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes todas as escrituras, as coisas a seu respeito, e aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando sentado com eles à mesa, ele tomou o pão, e os abençoou, e partiu, e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos. E eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? E quando ele nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém. E encontraram os 12 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: de fato, o Senhor está ressuscitado. E apareceu Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Jesus aparece aos discípulos. E enquanto eles falavam isso, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, mas vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhe suas mãos e seus pés. E, ainda não crendo por causa da alegria e admiração, disse-lhes: tendes aqui algo de comer. Então eles deram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E ele disse-lhes: essas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento, para que eles pudessem compreender as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
E ele levou-os para fora até Betânia, e ele, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado aos céus. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo, e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira.